Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos ter aí uma introdução sobre formulários. O PHP ele casa muito bem com formulários e coletar dados é fundamental. Ou seja, a gente sempre precisa aí estar coletando dados de usuários, coletando dados aí para a gente cadastrar um post, fazer uma busca e etc. Então é fundamental dominar aí formulários. Obviamente que esse não é um curso de HTML, então eu vou passar aqui as principais tags aqui que a gente vai utilizar aí dos formulários e obviamente que ao decorrer do curso utilizaremos aí outros campos. Mas agora é importante a gente ter uma introdução, saber quais são os métodos de envio e de recuperação aí dos dados do formulário. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fechar aqui a tag do PHP, para que a gente possa digitar abaixo códigos HTML e vou deixar comentado aqui o rotas. É simplesmente para a gente entender aí uma introdução sobre os formulários. Então vou salvar aqui, temos aqui a nossa tela em branco. Então aqui, para a gente criar um formulário, nós utilizamos aí uma tag do HTML chamada form. Então simplesmente form. Então a gente abre a tag e fecha a tag aqui com a barrinha. Então criei aqui o formulário. Dentro do form a gente vai criar os campos do formulário. Então para você criar um campo, você abre uma tag também, seja o sinalzinho de menor, você coloca input e você coloca o tipo. Tem vários tipos, tá? Então, você pode ter, por exemplo, o tipo texto, que é para você digitar realmente o texto ali. Tem date, tem password, para ele ocultar ali os caracteres quando você está digitando. Enfim, diversos tipos que você pode agregar aqui. Então, eu vou deixar aqui do tipo texto. E simples assim, eu tenho um campo de formulário criado. Então, se eu salvar agora, perceba que ele colocou ali para mim um campo. Posso duplicar. Se eu duplicar aqui, vou colocar aqui um BR também, para ele quebrar a linha, salvo. Então tenho ali dois campos. E para a gente submeter aí o formulário, nós temos duas formas. Temos aí o button, que você pode utilizar, ou você também pode utilizar o input com o tipo submit. Fecha aqui, salva. Então perceba que você tem um botãozinho escrito enviar, mesmo que você não tenha dado nenhum valor aqui para ele, o botãozinho está ali. Deixa eu colocar aqui uns BRs a mais, lembrando que eu não estou formatando nada aqui, simplesmente para a gente ter essa introdução. Então, tenho ali dois campos. Agora, se eu clicar aqui no botão enviar, então cliquei no botão enviar, perceba que nada aconteceu, ele simplesmente colocou aqui ó, uma interrogação na URL. Por quê? Porque nós não identificamos esses campos de formulário. Para a gente identificar os campos de formulário, nós devemos dar um nome para eles. E utilizamos então o name, por exemplo, name. E aí você coloca o valor que você quer como nome. Por exemplo, digamos que esse name aqui, eu vou dar o nome de nome mesmo. Supondo que eu vá receber um nome aqui. E para esse segundo campo, eu vou dar o name, e vou colocar aqui senha. Então tem um nome aqui e uma senha. Então o name vai identificar esse campo ali na URL. Então se eu salvar agora e clicar aqui ó, em enviar, perceba que ele colocou aqui para mim na URL nome igual, como não tenho nenhum valor no campo, ele não aparece aqui. E depois ele segue com e-comercial, senha, e aí seria para todos os demais campos, tanto quanto você quisesse. E agora, se você colocar aqui algum valor, 1, 2, 3, e clicar em enviar, perceba que ele colocou então aqui no name lá os seus respectivos valores. Então, voltando aqui, é dessa forma que você identifica aí os formulários. Como eu falei, o HTML ele é muito extenso, o HTML5 ele também trabalha muito bem com formulários, obviamente, e tem diversos outros atributos, além do tipo, do name, tem aí o max lang, por exemplo, para você colocar uma certa quantidade de caracteres que pode digitar, e diversas validações. Então, sugiro, recomendo que você depois dê uma lida na documentação do HTML5, para se familiarizar aí e poder ajudar aí o usuário aí no preenchimento dos formulários. Obviamente que isso aqui não tem validade no back-end, é somente no front-end e somente para ajudar o usuário. Você jamais deve confiar aí no que o usuário digita. Bom, deixa eu apagar então isso aqui. É só para você saber que tem mais atributos que você pode adicionar. Então, como é que você recupera esses valores ali no PHP? Bom, a maneira mais simplista de você recuperar é através da variável superglobal. Então, vou até dar um eco direto aqui, ó, eco. Deixa eu dar um espaço a mais aqui, ó. Vou dar um eco na variável superglobal get. Então, eu coloco o name, ou seja, o nome aqui,
do campo que eu quero. Neste caso, por exemplo, nome. Se eu salvar agora, perceba que ele já me exibiu ali o nome. Então, utilizando a variável superglobal, é a maneira mais simplista de você recuperar os dados do formulário um a um. No entanto, obviamente que não é recomendado, até o NetBeans te dá esse alerta aqui, para você não acessar variáveis superglobal diretamente, pois você nunca sabe o que o usuário vai digitar. Então, deixa eu duplicar aqui, vou colocar aqui, vou concatenar aqui com o HR, vou dar um eco aqui abaixo também, um HR, para separar ali o exemplo. E agora, coloco aqui senha. Então, perceba que eu estou recuperando ali o nome, que está aqui no caso da URL, e também a senha, que está aqui através do método GET. Por padrão, quando você cria um formulário, só com a tag form, o método de envio do formulário é através do método GET, ou seja, os dados eles aparecem aqui na URL. Então, na hora de você criar um formulário, você que decide qual é o método que você vai utilizar. Se é o método POST, onde os dados não aparecem aqui na URL, ou se é o método GET, que os dados aparecem na URL. Obviamente que se for um formulário, por exemplo, para cadastrar um usuário, você não vai jogar a senha aqui. Então, obrigatoriamente, deveria utilizar o método POST. A gente já vai ver isso também. Então, aqui no formulário, na tag form, tem diversos atributos. Você pode, por exemplo, definir o name também, o nome do formulário. Mas os principais aqui é o método. Então, aqui, método por padrão é o método GET, esse que a gente está vendo aqui. Então, quando a gente envia o formulário, é o método GET. E temos o método POST. Então, POST, vou salvar aqui. Só que agora eu vou apagar aqui. Obviamente que ele vai dar aqui chave indefinida, name e senha, pois nós não estamos recuperando eles lá, mas eles não existem, né? Mas só para você entender, então, que eu mudei o método agora para POST. Então, se eu colocar aqui um valor e uma senha e clicar aqui em enviar, perceba que nada aconteceu, nada está sendo exibido. Por quê? Porque eu utilizei o método POST, nada apareceu na URL, mas o formulário foi enviado. Então, se eu, por exemplo, clicar no botão aqui atualizar, perceba que ele vai me confirmar aqui, pedir para confirmar o reenvio dos dados. Vou clicar em cancelar. Então, agora, ao invés de ser GET, aqui é POST. Então, POST aqui e aqui embaixo também, salva. E agora reenviar o formulário, vou clicar aqui em continuar. Percebo que estou recuperando ali os dados do formulário, no entanto, agora pelo método POST. Ou seja, os dados não aparecem na URL. Bom, então você percebeu aqui que basta você definir um método, se você quiser, POST. Se você não quiser definir o método que ele, por padrão, é GET. E você recupera da forma mais simplista com a superglobal, tanto GET ou quanto POST. No entanto, você não deve acessá-los aqui diretamente. Então, vou deixar aqui o método GET apenas para questões didáticas, para a gente ver também na URL o que está acontecendo. E aqui no form, além do método aqui de envio, tem também o action. E nesse action, você define a URL para onde os dados vão ser enviados. Então, quando você não define o action, ele vai sempre fazer aí o envio dos dados para a própria página, ou seja, na mesma página. Então, se você quiser recuperar os dados na própria página, você não precisa nem colocar o action aqui. Mas se você for para mandar ele para outra página, então aqui você vai colocar o arquivo, por exemplo, cadastro.php, e aí você criaria esse outro arquivo, e aí quando você clicasse no botão submit aqui enviar, ele iria aqui para esse novo arquivo, ou seja, para essa outra página. Então é no Action que você define aí a URL. Então, vou dar um Ctrl Z aqui, vou deixar em branco, e aqui na recuperação de dados, a forma mais correta, deixa eu apagar isso aqui, é você utilizar aí um filtro, tanto para o método GET quanto para o método POST. Então, você pode, por exemplo, criar uma variável chamada, por exemplo, dados. E esse meu dado vai receber aqui um filter input array. Por que array? Porque vai vir vários dados aí do formulário. Depois, você coloca o método, por exemplo, que é o input. Vou colocar input get, que é como eu vou estar recebendo. Mas se fosse post, você colocaria aqui input post. Depois, você define um filtro, dependendo aí do objetivo que vai ter o seu formulário. No caso aqui, eu vou colocar o filter default. Como a gente viu nos fundamentos, colocar ou não o filtro é indiferente. Colocar o filtro default aqui é o padrão, mas não se esqueça que cada formulário você precisa aí definir um filtro se você quiser algo mais específico. Então, peguei os dados aqui, agora eu simplesmente verifico aí
se existem esses dados. Então, se existe ali dados, eu venho aqui, então posso recuperar aí os dados. Então aqui eu vou dar um eco em dados, entre colchetes eu coloco aqui o name que eu vou receber, então aqui no caso nome, vou concatenar aqui com HR novamente, ponto e vírgula aqui no final, vou simplesmente duplicar essa linha e no lugar de nome aqui, senha. Agora, se eu pegar e salvar, ele vai me pedir para submeter o formulário novamente, vou clicar em continuar. Perceba que nada aconteceu, porque nós colocamos para receber o método get, nós reenviamos pelo método post. Então, eu vou entrar na página novamente, vou colocar aqui os dados novamente, vou clicar aqui em enviar, e perceba que os dados ali na URL estão sendo exibidos aqui corretamente. Então, é desta forma, tá, que você recupera aí os dados da forma mais correta, utilizando aí um filtro. É muito comum você ver programadores utilizando aí o método get e post diretamente, ou seja, super globais, e ali eles colocam aí alguma função do PHP. No entanto, não é recomendado, eu não recomendo. Tá? Então, toda vez que você for pegar, receber os dados do formulário, utiliza aí um filtro específico para aqueles dados que você vai estar recebendo, mesmo que seja o filtro padrão. Essa aqui é a forma mais correta de você recuperar os dados do formulário. Então, essa é uma pequena introdução, tá, para você ter ideia de como funciona os formulários, como cria, como recupera esses dados. Ao decorrer do curso, nós vamos trabalhar bastante com a coleta de dados, então é importante você ter essa introdução. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.